Fala galera, bom, eu coloquei o título dessa mensagem como Você Não Precisa de Revelação. Obviamente eu coloquei isso para poder chamar a sua atenção, né? Mas o que eu gostaria de compartilhar aqui é algo muito interessante, eu creio que vai ser edificante. Então, bora lá, direto para o conteúdo. Não vai ter muita edição, né? Vai ser um conteúdo mais direto, mas eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar valor na sua vida e que o Senhor use essa mensagem para nos transformar, tanto aquele que compartilha, quanto também aquele que está ouvindo essa mensagem. Assim, o que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá em João, entre João 13 e João 14. Né? Por quê? Em João 13, né, o que está acontecendo? Eu estou com a minha Bíblia aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia aí também, vai ser muito bom. Olha o que acontece. Em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Isso daqui por si só já é algo muito doido. Tanto é que Pedro aqui ele fala, Senhor, jamais vai lavar os nossos pés. Por quê? Normalmente essa função era designada a uma pessoa menor. Né? Aí logo em seguida Jesus prediz que será traído. Jesus prediz que Pedro negará. E aí, olha só que doido. Olha só que doido. Eu não sei qual é o momento que você está passando na sua vida, se é um momento muito bom, se é um momento difícil, mas eu sei de uma coisa. Jesus estava confortando os discípulos, mesmo predizendo, sabendo, antecipando que vai ser traído e vai ser negado. Né? E, detalhe, lavando os pés dos discípulos. Jesus tem uma frase, se não me engano, é de Tim Keller, ou C.S. Lewis, mas eu acho que é mais de Timothy Keller, né? Que fala assim: nossos problemas não podem nos impedir de servir, porque Cristo lavou os pés dos discípulos a caminho da cruz. Isso aqui, misericórdia. Né? Mas aí, olha só que doido. Jesus ele conforta os discípulos no meio dessa doideira aqui, no meio disso que está acontecendo. E eu me pego pensando assim, cara, me ensina a ser como você é, a fazer como o Senhor faz. Olha só que interessante, né? Jesus ele conforta os discípulos e a pergunta é: como Jesus conforta os discípulos? E aí a resposta está aqui. Que o coração de vocês não se perturbe. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Muitos aposentos, dependendo da versão. Então, Jesus ele conforta os discípulos falando dele mesmo, de quem ele é. Logo em seguida, João 14, tem dois encontros aqui que eu acho muito interessante. O primeiro é com Tomé. Nós não sabemos para onde o Senhor vai, como vamos saber o caminho? Aí Jesus, né, nesse momento, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora que vem, né, a grande questão, né, do porquê eu coloquei esse título. Né? Você não precisa de mais uma revelação. Eu não estou dizendo que, obviamente, você não deve buscar uma experiência com o Senhor. Pelo amor de Deus, não faça isso. Busque uma experiência com o Senhor pessoal, isso é importante, sim. No entanto, hoje eu gostaria de abrir os seus olhos para algo muito importante, porque muitas vezes nós nos posicionamos esperando a próxima revelação. Tem um louvor que eu gosto muito, do Alessandro Vilas Boas, que fala: qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Isso é maravilhoso, mas eu quero aprofundar com você. E aí ele fala, né, numa parte desse louvor, né, algo muito interessante, que ele fala: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E se eu falar para você que Cristo é tudo que Deus já nos deu? Já parou para pensar nisso? Porque quando nós pensamos que Cristo é tudo que Deus já nos deu, nós paramos também um pouco de pensar somente naquilo que em algo além de Deus. Muitas vezes nós queremos uma revelação, mas nós não queremos a palavra revelada. E aí que está o problema. Porque a palavra revelada deve ser a nossa base. Por quê? Porque há verdades que já estão disponíveis. E a gente está buscando a próxima experiência. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. O que Felipe estava querendo aqui? Felipe estava querendo uma próxima experiência, irmão. Felipe estava querendo sedento por uma próxima experiência. Mas Jesus ele vem e joga um balde de água fria. Olha só o que Jesus fala. Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de ter andado esse tempo todo com vocês. Aí Jesus ele vem e joga esse balde de água fria. Ele fala: Felipe, você não me conhece, mesmo depois de ter andado esse tempo todo com vocês. Olha, aí Jesus ele desenvolve, né? Parafraseando, ele fala: olha, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê a mim vê o Pai. Sabe, isso é muito doido, porque normalmente a gente não está vendo aquilo que já foi revelado. Fernandes, do que você está querendo dizer? Onde você está querendo chegar? Existe uma palavra revelada que nós não investimos tempo, estamos cegos esperando a próxima revelação, assim como Felipe. Nós estamos o tempo todo pedindo ao Senhor: Senhor,
Mostra-nos o Pai, mas no sentido de, Senhor, me dá uma próxima experiência para então eu entender. Aí Jesus ele vem e joga às vezes um balde de água fria, no sentido de, cara, já está revelado, porque a beleza revelada do Pai, que é Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar, já está revelado e você não vê. Aí você se lembra da galera lá no caminho de Emaús que não conseguiu perceber ainda que estando ao lado. Porque estar ao lado não é suficiente, é necessário um posicionamento. E aí essa galera de Emaús, eles ainda falam assim, ó, não queimava os nossos corações quando ensinava sua palavra aqui? Ou seja, é possível até mesmo sentir os corações queimando por Deus, querendo uma próxima experiência, e Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, você caminha comigo há tanto tempo e você ainda não me conhece? Tem um outro determinado momento que Jesus ele fala assim, olha, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus ele não está com crise de identidade, meus amados. Jesus ele está apenas perguntando, é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É quando basicamente você pergunta já sabendo a resposta, mas fazendo o outro refletir sobre aquilo que você perguntou. Então não é que você que perguntou não sabe, é para o outro que está sendo indagado saber. E olha só o que ele diz, porque às vezes nós ficamos perdidos com relação a discernimento. E aqui está uma grande, não vou dizer chave, porque eu acho isso muito coach, e eu tenho um grande problema com o coach. Por quê? Porque o evangelho coach te ensina, te dá ferramentas para você se autotransformar. O evangelho diz que você precisa se sacrificar, precisa morrer, precisa negar a si mesmo, para que então você possa dizer, Cristo vive em mim, já não sou mais eu quem vive. Então, assim, não dá para misturar muito, assim como também não dá para misturar muito o evangelho com o marketing, porque vai chegar uma hora que um vai querer usar caminhos não lícitos. Esse momento aqui ele é muito importante, ele é muito marcante, porque Jesus ele nos dá uma forma, não uma fórmula, uma forma de discernir. Como? Olhando para ele. Jesus aqui ele desenvolve falando, olha, o Pai está em mim e eu estou no Pai, quem vê a mim vê o Pai, então olhe para mim. Mas ainda assim, Jesus percebe que isso não está sendo suficiente para Filipe. Olha o que ele diz. Creiam ao menos por causa das obras. Creiam ao menos por causa das obras. Aqui abre um paralelo muito grande, né? Por um lado, você vê Jesus falando assim, olha, que a sua mão direita não deve saber o que a mão esquerda faz, enfim. E por outro lado, você também vai ler, em alguns momentos dentro da Bíblia, né, falando assim, cara, porque para que vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai. Aí você fica num grande questionamento, né? Pera, é para as pessoas verem ou não é para as pessoas verem? A questão é, você tem caminhos diferentes para tratar de doenças diferentes com pessoas diferentes. Algumas pessoas, elas têm um problema com relação a querer fazer para se aparecer, para mostrar que tem, que são, mas outras o problema é justamente ter orgulho de não mostrar o que fez. Outras precisam mostrar, porque para que vendo os frutos glorifiquem o Pai, mas não é forçado. Então, o problema, muitas das vezes, é que nós levamos isso como se ninguém pudesse mostrar nada, nada pudesse aparecer. Irmão, fazer a obra de Deus por si só já vai fazer com que a gente apareça querendo ou não. A questão é, você toma essa glória para si ou você entende que você não tem capacidade e por isso você precisa da graça? A graça não vem porque você merece. A graça vem porque você não tem capacidade, ainda que as suas obras sejam boas. Aqui Jesus ele fala, creia ao menos por causa das minhas obras, galera. Por quê? Porque, cara, é uma forma de você discernir. Então, nós temos visto muitas vezes a galera indo de igreja em igreja, do tipo assim, cara, eu preciso da próxima revelação, parece droga. E aí, a palavra é revelada, nada. O meu questionamento aqui é, cara, nós precisamos discernir que existe algo que já veio, esteve entre nós e nos ensinou como discernir. Olha, se vocês. E aqui ele tá falando a respeito de não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Crede em Deus e também em mim. Olha o que ele fala no 13, né? Ele fala: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso daqui é muito bom. Fernandes, tudo que eu pedi mesmo? Calma, deixa eu te explicar isso daqui um pouco melhor. Porque imagine só que eu tenho uma empresa
E você, aí do outro lado, é o gerente da minha empresa. E eu faço um papel com vários pontos, né, do que eu precisaria compartilhar com os funcionários na segunda-feira. No entanto, aconteceu um imprevisto e não vou mais poder estar disponível na segunda-feira. Eu pego esse papel, esse esboço, bem preparado, e peço a você que compartilhe com a galera aquilo que há de importante a ser compartilhado, ainda que eu não esteja presente, porque Jesus aqui está preparando a galera para que ele vai, porque um grande líder prepara para a sua ausência. E aí Jesus ele fala, olha, o que vocês pedirem em meu nome será feito. A gente fica qualquer coisa, calma, porque eu preparei esse papel, entreguei a você, e você pega esse papel e no dia seguinte você fala assim, ó, galera, vai ter churrasco todo final do mês, a gente vai ter um aumento de salário do triplo, a gente vai ter a possibilidade de trabalhar numa escala 4x3, enfim, começa a falar várias coisas. Só que quando olhamos para o script que eu preparei para ele, do que ele deveria falar, ele usou o meu nome para falar aquilo que ele queria. E não usou o meu nome para falar aquilo que eu mandei. E aí que está a grande diferença. Esse tudo, ele é condicionado a um relacionamento, a uma unidade. Porque aqui Jesus está falando, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim, aquele que vê a mim vê o Pai. Nós somos um. E aí tem um versículo que diz, temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. E aí entra essa questão do relacionamento. Não dá para cada um escolher ir para um lado. É necessário entrar numa coerência. Ou seja, quando eu peço aquilo que está alinhado com o que Deus quer, como eu costumo dizer, Deus é o mais interessado, até mais do que você, em fazer com que a vontade dele se cumpra. Então, se você começa a orar pela vontade dele, pelo que está na palavra, pode ter certeza, será feito. Será feito. Mas quando nós pegamos partes isoladas para que seja feito aquilo que eu quero, irmão, isso não tem base bíblica. Mas como discernir? Olhe para Jesus. Ele fala isso. Cara, tá surgindo uma nova onda de pregação, uma nova onda de louvor. Tem vários pregadores falando, porque nos últimos dias, né, como está escrito em Timóteo, sentirão comichão nos ouvidos. E aí, como discernir, cara? Tô perdido. Olhe para Jesus. É isso que Filipe está querendo. Senhor, mostra-nos o Pai. A gente não está entendendo, nosso coração está perturbado. Ele fala, né? Não se turbe o vosso coração, mas já estava perturbado, né? A galera já estava, não estou entendendo nada. Por favor, Senhor, mostra-nos o Pai. Que é o que Filipe fala, eu preciso de uma próxima experiência. E aí Jesus ele vem com esse balde de água fria, Filipe, a gente já andou esse tempo todo. E cara, com interpretação de texto, Jesus não disse isso feliz, do tipo, cara, que incrível que você ainda não me conheceu. Não, imagina só, você tem uma pessoa que caminhou com você durante um bom tempo e essa pessoa não te conhece. No momento Jesus pergunta, e vocês quem dizem que eu sou? Né? Então, cara, Jesus ele fala isso com tristeza. Poxa, realmente, a gente está andando esse tempo todo junto e você está me pedindo para eu te mostrar o Pai? Você ainda não viu o Pai em mim? E eu no Pai? Porque nós somos um. E agora, Felipe, eu tô te chamando para ser um comigo. Porque aquilo que você pedir em meu nome será feito e você vai fazer a obra que eu fiz e farão obras maiores. Cara, isso é muito doido. Isso é muito doido porque enquanto a gente às vezes está esperando a próxima experiência de uma revelação que na verdade já está, já veio. Cristo é tudo que Deus já nos deu, galera. Cristo é tudo que Deus já nos deu. Isso me impressiona, isso me constrange, porque às vezes eu estou perturbado por uma questão, por outras questões. E Jesus está falando, olhe para mim. Porque quando você entende que você e o Pai, você tá em Jesus, Jesus está no Pai, vocês estão numa conexão, você consegue fazer coisas que Jesus fez. O que Jesus fez? Antes. Porque é muito importante você analisar o contexto. Jesus ele passou pela conspiração, aí depois vem uma fase muito boa, Jesus é ungido, aí depois tem a entrada triunfal, aí Jesus prediz a sua morte, depois Jesus lava os pés dos discípulos,
Aí depois Jesus prediz que será traído. Cara, que loucura. Que loucura. E aí Jesus prediz que Pedro negará, ou seja, rejeição. Mas aí depois você vê logo em seguida Jesus confortando os discípulos. Sabe o que o mundo espera de nós? Essa atitude. Essa atitude. De revelar Cristo ao mundo. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E talvez você esteja se perguntando, não dessa forma, mostra-nos o Pai, mas talvez uma próxima experiência. Jesus está dizendo, você já andou tanto tempo comigo? E você está querendo uma próxima experiência? Olhe para mim. Jesus diz, olhe para mim. Mas se ao menos se ainda assim, né, melhor dizendo, você não vê, olhe para as obras. Olhe para as obras e você vai conseguir discernir. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé fala, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como vamos saber o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Logo em seguida vem Felipe, questionando. Senhor, mostra-nos o Pai. Quero uma experiência, quero uma experiência, quero uma experiência. E Jesus, gente, já veio. Olha só, pum, mágica. Mas você não viu. Deus não nos permita não ver. Eu finalizo com uma oração. Senhor e meu Deus, o Senhor sabe como está o coração do meu irmão do outro lado, da minha irmã do outro lado. E eu peço que nós possamos reconhecer o Senhor no nosso dia comum. E que não precisemos ficar clamando. Mostra-nos o Pai. Nós queremos entender a palavra já revelada. Muito mais do que buscar a próxima revelação. Tamo junto, grande abraço.